Só que como que Cristo vai aparecer em mim se eu não manifesto Ele? Se eu não externo Ele? E o que é externar Cristo? É você se tornar agradável a todas as pessoas que chegarem perto de você. As pessoas não precisam nem chegar perto, de longe, se elas olharem para você, poxa, mas a atitude daquele homem, daquela mulher, é ímpar. Só pode ser de Deus. Só pode ser crente, né? Antigamente dizia assim, aquele lá para agir assim só pode ser crente. Hoje em dia, infelizmente, já não é assim. Antigamente, ter um crente trabalhando para alguém era uma bênção. Mas hoje a maioria dos crentes dá nó. Pega atestado, falta de serviço, só para não ir trabalhar. Hoje, ter um crente em uma empresa, as pessoas nem querem. Né? Antigamente, se você falasse, eu sou crente, as pessoas já te catavam, você ia trabalhar. Estava empregado. Mas hoje, a pessoa pensa duas vezes. Crente com nome no SPC, há 3, 4 anos, e não dá jeito de renegociar as dívidas. Irmão, você tem que renegociar a sua dívida. Talvez não seja o seu caso, e louvado seja Deus por isso, se não for o teu caso. Mas, irmão, dever não é problema. Acho que todos nós aqui temos pelo menos uma dívida, né? Pelo menos uma. Você tem que pagar, sim ou não? Você está devendo, você comprou, você está devendo. No mínimo água e luz, né? Fixo, água e luz, mas você está devendo, sim ou não? Mas você não vai pagar? Então por que as outras coisas você não paga? Eu nunca vou esquecer. Exato. Eu nunca vou esquecer, eu vou falar um testemunho justamente sobre isso. Eu nunca vou me esquecer, quando eu vim para a igreja, eu estava com o nome sujo. Né? Sujo é o modo de falar, né? No SPC. Negativado, né? Vou usar uma palavra chique, inadimplente. Ó, inventaram até a palavra chique para veiaco. Olha só que coisa interessante. Eu estava com o nome no SPC, euzinho. Aí nós precisávamos comprar algo para dentro da nossa casa, eu e a pastora. Aí a gente foi pedir para uma outra pessoa comprar para a gente. A pessoa falou assim, você espera um pouquinho que eu vou pensar. Na verdade, quem foi pedir foi a pastora. Claro que eu consenti. A pastora voltou para cá e disse, fulano falou que vai pensar. Irmão, aquilo me deu uma raiva. Aquilo me deu uma raiva, gerou uma raiva dentro de mim. Só que só a raiva não da pessoa, raiva de mim mesmo, de não poder comprar no meu nome. Aquilo ficou, eu me calei, eu não falei nada para a pastora, mas eu me calei e fiquei com tanta raiva. E eu disse assim, mas eu sou cabeça dura mesmo, né? Podia comprar no meu nome. Mas o que aconteceu? Eu mesmo não paguei minha dívida. Mas mesmo assim, aquela raiva, ainda arrastei mais alguns meses, inadimplente. Até o dia que eu fui orar às 5 horas da manhã com o meu pastor na igreja. Só nós dois dentro da igreja. E ele sentado assim com a Bíblia, num dos degraus do altar, sentado com a Bíblia na mão, folhando a Bíblia, olhou para mim e disse assim, como é que você está, varão? Irmão, foi Deus que falou com aquele homem. Eu falei, tudo bem, pastor. Como é que está a família? Na bênção de Deus. Como é que estão os filhos? Glória a Deus, aleluia. Como é que está o trabalho? Pastor, na bênção. Graças a Deus, o Senhor ter me honrado. E como é que está a questão financeira? Eu falei, tudo bem, o senhor sabe que a gente é desfiel dizimista e ofertante. Ele falou, tá, não estou falando sobre isso. Isso eu já sei. Eu estou falando sobre a sua questão lá fora. Olha eu falando, pastor, já está quase caducando. Eu acho que mais uns 5 meses caduca. E daí eu já fico livre. Irmão, aquele homem fechou a Bíblia rápido, olhou para mim e disse, seu sem vergonha, vá renegociar e vá pagar suas dívidas. Irmão, ele falou sério comigo, brigando comigo. Eu falei, mas pastor, só falta mais um pouquinho. Falei, irmão, eu era terrível também. Falei, calma, pastor, é só mais um pouquinho. Ele falou, não. Se você quer que Deus te abençoe, pague. Aquilo me deu uma dor no coração, irmão. Eu não sei se você já ficou devendo para alguém, na outra vida, né? Na outra vida, vamos assim dizer. Que você sai para o centro, você está devendo naquela loja, você atravessa a rua. Parece que está todo mundo olhando para você, sim ou não? Na verdade, é só o Satanás te acusando. O que as pessoas mais querem é que você vá até elas e nem que você parcele, mas que você vá dar uma satisfação, sim ou não? E o pastor falou para mim, vai lá e vai negociar suas dívidas.
Irmão, fiquei o restante de 5, 6 meses só pagando dívida. Chorava. Já fui chorando para o trabalho, né? De raiva de ter ouvido aquilo. Não raiva do meu pastor, mas raiva de mim mesmo. Eu falei, poxa vida, já passou 2 ou 3 meses e eu ainda estou com essa raiva no meu coração, só que essa raiva não me adiantou de nada. E daí eu comecei a pensar, poxa vida, se meu pastor me corrigiu é porque Deus quer me abençoar. Deus não quer mais que eu precise de ninguém a não ser dele. E foi o que eu fiz, querido. Fomos, negociamos, eu e a pastora, negociamos nossas dívidas, quitamos tudo, graças a Deus. Por quê? Eu preciso externar Cristo. Cristo ficou devendo alguma coisa para alguém? Quando cobraram dele um imposto, o cara pensou que ele ia negar. Aí ele fala, Pedro, de quem que eles cobram imposto? Dos de fora ou dos filhos? Aí Pedro responde, dos de fora. Ele falou, não, mas para não dar treta para ninguém, para não dar margem para ninguém, vamos pagar? Vai lá, pega o peixe. Na boca do peixe vai estar o denário. Sim ou não? Aí depois Jesus diz, me dá uma moeda aí. De quem é essa efígie? Inscrição. César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague os seus tributos, pague as suas contas. Como é que você vai externar Cristo? Amém? As pessoas queriam ver Cristo. Olha só, você lembra de Cornélio em Atos capítulo 10? Quando Pedro chegou na casa dele, o que ele fez? Se prostrou. Pedro disse, levanta, eu sou homem igual a você. Mas ele viu Jesus em Pedro. E quando Pedro falava, Pedro nem disse, receba. Pedro falou, receba. Pedro estava pregando, Valdirene. E toda a casa foi cheia do Espírito Santo. De modo que Pedro tem que parar, engolir a pregação e dizer, como que a gente vai negar água para essa gente que recebeu a mesma coisa que nós? Irmão, nem mesmo vendo esse sinal, André, Pedro quis sair. Pedro quis deixar fluir de dentro dele. Irmão, deixa Jesus fluir da sua vida. Não só aqui dentro da igreja, mas fora também. Não fala de igreja, fala de Jesus. Hoje o rapaz aqui da máquina que está fazendo o trabalho para a gente, conversei muito com um deles, e eu não falava para eles de igreja, eu falava para eles de Jesus. Contei um pouco do meu testemunho de vida para ele, e falei para ele, cara, se você um dia quiser vir aqui conhecer o nosso trabalho, pode vir, mas você mora lá do outro lado da cidade, cara, lá tem igreja, vai lá conhecer Jesus. Para ele, ó, não olha para o pastor, não olha, escute a pregação e preste atenção em Cristo, porque ele vai falar com você. Daí ele falou, não, mas eu não tenho religião. Eu falei, cara, não é religião, é Cristo. Aí ele até brincou comigo, mas eu sou cheio de tatuagem. Eu falei, e daí? Você achou que era o Robin Hood, né? É a fase da bobeira, né? Que dá na gente. Agora vai. Pede perdão para Deus. Tempo de ignorância. Fica tranquilo. As pessoas querem ver Jesus na gente. E Pedro tinha esse ministério. Você tem esse ministério. Aliás, a gente podia falar um pouquinho sobre dons, né? Tirar algumas dúvidas sobre dons. Tá, deixa eu continuar aqui. Aí, se der tempo, eu volto nos dons. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 9, verso 48. Aqui é aquela passagem que Jesus está descendo do monte, né? Se não me falha a memória. É isso? Jesus está descendo do monte, os discípulos estão perdendo para um lunático. E querem saber o porquê, né? Aí depois os caras de pau fazem uma discussão para saber quem que era o maior. Aí Jesus fala para os discípulos que ele quer expulsar o demônio que estava dentro deles. Que demônio era esse? Demônio da religião. Irmão, a religião é a pior praga que tem dentro da igreja. Porque a religião engessa Cristo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do seu jeito. Irmão, não é de jeito nenhum. Deus age do jeito que Ele quer. Fala para quem está do seu lado. Deus age do jeito que Ele quer. A hora que Ele quer. Através de quem Ele quiser. Irmão, Deus usa até o diabo. Não vai usar um crente, um ímpio lá fora? Para você ter uma ideia, na Bíblia Sagrada o texto diz que
pelo menos o texto fala que Deus chama Nabucodonosor, o cara que levou os judeus para a Babilônia, de meu servo. Deus te usa, glória a Deus, mas não fique se gloriando não. Deus usou uma jumenta, usou um peixe, e daí? Os discípulos brigam, não conseguem expulsar um demônio, né? E Jesus está querendo expulsar a religiosidade deles. Aí Jesus, diz assim, quem quer ser o maior, que seja o menor. Aí em Atos capítulo 10, o Senhor manda Pedro testemunhar o que estava acontecendo na sua vida. Aí eu lembrei também daquele ditado que está nas camisetas, né? Eu sou a Bíblia que o mundo lê, né? Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Na verdade, a partir da semana que vem, vocês vão começar a me ver com camisetas aqui de frases que eu falo. Vou preparar essas camisetas. Vou vir com uma camiseta e uma frase, uma camiseta e uma frase, de todas as frases que eu já falei. Amém? Isso é muito interessante. Vamos lá. Testemunhar é diferente de pregar, é falar das experiências que eu tenho com Cristo. Contar o que Ele está fazendo em mim e através de mim. Tem um texto na Bíblia Sagrada, que eu não lembro onde é que está agora, que Paulo diz assim, eu não ouso falar a não ser as coisas que Cristo faz por meu intermédio. Ó. A vida dele era uma pregação. Aí entra naquilo que o José acabou de testemunhar. Lá no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, Lucas dá essa declaração mesmo. Quando eu vi você pregar, eu vi Jesus. Então o que acontece? Paulo estava externando aquilo que ele estava vivendo. E o fato de ele externar Cristo trouxe Lucas. Um médico inteligentíssimo. Irmão, você não precisa saber muita coisa não. Mas se você falar das suas experiências, muda tudo. Não fala, vamos lá na minha igreja, a igreja é uma boa. Amém, louvado seja Deus, é uma benção. Mas fala de Jesus, fala o que Ele está fazendo na sua vida. A semana passada nós estivemos, acho que foi sexta-feira, que a gente esteve lá na casa da dona Paulina. Acho que foi na sexta-feira. Nós começamos a contar para ela o que Jesus fez na nossa vida. E uma senhora católica, queridos, ela assim, brilhava o olhinho dela, assim, sabe? Dizendo, eu quero conhecer esse Jesus aí, pastor. Eu falei, então, primeira coisa, né? Afaste-se da idolatria, porque é a lei do deslocamento, né? Lei da física. Para um entrar, o outro tem que sair. Senão vai fechar o pau. E o meu Deus é tão ciumento. Né? Ele é zeloso. Sim ou não? Não é vocês que cantam a música aí? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Não é assim? E é mesmo. Amém? Então, olha só. A igreja, ela só nasce com a descida do Espírito Santo. Deixa eu te falar. Você sabe aonde que pela primeira vez os discípulos foram chamados de igreja? A comunidade cristã foi chamada de igreja? Hã? Sabe? Aonde está a primeira vez que a seita do caminho foi chamada de igreja? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 11. Vou te mostrar algo aqui a título de curiosidade. Anota aí. Curiosidade é bom você anotar, né? É muito bom você anotar, porque daí você vai falar para as pessoas vão fazer a cara que você vai fazer agora. Ó, capítulo 11, capítulo 5, verso 11, o que está escrito aí? Me ajuda aí. Atos 5, 11. A toda... Essa é a primeira menção da seita do caminho sendo conhecido como igreja. Eu e você. Escreve aí, faz um risquinho assim na sua Bíblia, até a parte em branco ali onde você possa escrever.
A palavra igreja vem do grego eclésia. Eclésia, ou eclesia, né? E na verdade aqui é eu não lembro como é que como é que se pronuncia no português isso, mas as duas primeiras sílabas, né, e C, ou K, eu não me lembro agora como é que escreve eclésia direito, mas essas duas primeiras siglas significa para fora, né? No grego tem o sentido de para fora. E também um outro sentido, uma outra variante, vamos assim dizer, ou uma derivação, né, do ek, é kalel, que significa chamado. Qual o nome do super-homem? Vindo do céu para ajudar os da terra. Não vou mais trazer nenhuma curiosidade, que você não dá nenhum glória. Lembre-se, ele é o protetor da terra, não é? Não veio para proteger o ser humano? E o nome no filme não é Kalel? Amém? Já que você não deu glória a Deus, eu vou te dar mais uma segunda vez que a palavra igreja aparece em Atos capítulo 13. Vai lá. Atos capítulo 13. E essa igreja, que a Bíblia chama de igreja, aqui já está falando de uma igreja totalmente diferente da igreja de Atos 5. Pergunta para mim, por quê? Porque a igreja de Atos 5 é uma igreja de judeu. Judeus convertidos. Agora, a igreja de Atos 13 já é uma igreja gentílica. Olha aí, leia o texto. 13:1. Tetrarca. Ó, presta atenção. É a primeira igreja gentílica mencionada na Bíblia. Formada por gentios, gregos, negros e mulheres. Nessa igreja de Antioquia, em outros textos que nós vamos ver o ministério das mulheres muito ativo. Atos 13:1. É a primeira igreja Vila Maria da época. Não, eu vou tentar de novo, que você não entendeu. É a primeira igreja Vila Maria da época. Por que Vila Maria? Irmão, você não prestou atenção no que você leu, não? André, lê para mim o verso 1. Opa! Não, você lê rápido demais. Ó. Quando você lê, por isso, ó, sabe qual que é o seu problema? Você lê a Bíblia com muita pressa. Lê devagar aí. Opa! Havia profetas, vírgula. Irmão, você não está entendendo isso. O que é um profeta? Eu vou ter que falar sobre dons, não tem jeito. O que é um profeta? Ei, um profeta é diferente de pessoas que só profetizam. Tem pessoas que recebem uma palavra de Deus, uma profecia de Deus e nunca mais. Esse recebeu um dom de profetizar naquela hora e depois nunca mais vai profetizar. Dom é diferente de ministério. Eu vou parar aqui, depois eu volto, tá bom? Me ajuda a lembrar aí que eu tenho que voltar aqui. Vamos falar dos dons? Oi? Ó, presta atenção. 1 Coríntios capítulo 11. Aliás, capítulo 12. 1 Coríntios 12, 4. Vamos lá.
precisa ficar bem específico na sua vida. Você que gosta de ensinar a Bíblia Sagrada, isso aqui tem que ficar bem implícito em você. Aqui eu vou te mostrar algumas coisas maravilhosas aqui. Nem devia mostrar, porque você não dá glória a Deus mesmo. Ainda bem que o Daniel salvou vocês. Isso aí, Daniel. Parece que está escrito, né, seu ingrato? Dá a Deus o que é de... Vamos lá. Quem lê para mim aí? Verso 4. Diversidade de? Diversidade de? E? Circula aí a palavra espírito. Sublinha, circula. Se você precisar de uma destaca-texto, tem aqui. 2. Alguém quer outra ou não? Prestada, né? Até o final do culto. Presta atenção. Pamela, lê de novo, verso 4. Ok? Diversidade de? Mais o? É o? Vamos lá. Verso 5, Pamela. Circula ministérios. No verso 4, circula dons. Ok? Pode ser? É serviço. Ministério é serviço. Eu já vou falar sobre isso. Dons no verso 4 e a palavra espírito. Agora no verso 5, a palavra ministério. Continua, Pamela. Circula lá, Senhor. Puxa uma flechinha e coloque Jesus. Porque aqui ele está se referindo a Jesus. Ok? Verso 6. Operações. Circula aí. Sublinha. Continua. Circula Deus. Irmão, olha que coisa extraordinária. Lê o verso 4 de novo. Olha para mim. O Espírito Santo pode te encher com um determinado dom. É Ele que dá a diversidade de dons. Mas olha o ministério, quem é que dá? Lê o versículo. Mas o Senhor, Jesus Cristo, irmão, quem chama para o ministério é Jesus Cristo. Ele foi lá e chamou Paulo. Sim ou não? Quem chama para o ministério é? Mas quem dá os dons? Agora olha o verso 6. Deus opera como quer, a hora que quer, quando Ele quiser. Está vendo a manifestação de um Deus triuno, que se divide em três, para se revelar a nós? Não é uma divisão, porque Deus não se divide, mas uma manifestação de Deus de três formas diferentes para abençoar eu e você? Então note, uma coisa é dom. O que é dom? Talvez seja a pergunta que você tivesse que me fazer agora. Então vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui. Vamos lá. O dom vem pelo Espírito, né, como nós vimos aqui na palavra. E aí, só aqui, nesse mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, tem 9. Ó, vamos lá? Vamos numerar? Verso 7, Pamela, lê para mim. O que é essa manifestação do Espírito? É a entrega de dons. Sim ou não? Então o Espírito aqui vai mostrar 9 tipos de dons escritos aqui, fora os outros que não estão escritos aqui, mas só aqui são 9. Vamos numerar eles. Continua, Pamela. Para o que for? Para o que for? E se você não fizer nada? E ele vai te dar alguma coisa? Tinha que ter uma misericórdia aí.
Se você não faz nada, porque ele dá para quem é, então se você não faz nada, você nunca vai ter dom. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, sim ou não? Vamos pensar, porque ele dá para o que for, e se você não é útil? Então, para que pedir dom? O Senhor me dá o dom, se você não vai fazer nada com esse dom. Isso só vai servir para te acusar. Porque você não fez. Lembra dos dons? A parábola dos talentos? Então começa por aí. Você precisa anotar isso aí do jeito que Deus falar seu coração na sua agenda. Porque um dia alguém vai te dizer, eu tenho o dom de falar em língua. Mas o que adianta o dom de falar em língua? O que você faz com o dom de falar em língua? Se alguém entrar por aquela porta, nós todos crentes aqui, e alguém falar em mistério, a pessoa vai entender que Deus está aqui, mas ela não vai saber. Ela vai sentir um arrepio, vai sentir a presença de Deus, que está no recinto, mas ela mesma não vai discernir nada. Mas e se você usar o dom de profecia? Ela vai entender. Nós precisamos entender profecia como dom e como ministério. Tem diferença. Mas vamos ver os dons primeiro. Vai lá. Verso 8. Circula. Número 1. Palavra de sabedoria. 2. Conhecimento ou ciência. 2. Vai. Verso 9. 3. 4. Segura um pouquinho. Quero fazer um adendo. Presta atenção. Eu falei para você que estão escritos 9. Isso. Presta atenção. Mas só aqui está no plural, Pamela. Por quê? Não. Não só isso. Mas entenda, existe cura pela imposição de mãos. Existe cura pelo falar. Existe cura quando a sombra passa. Existe cura quando você veste uma roupa de um homem santo de Deus. Como Paulo, exemplo, o lençol, né? O suor, saliva. Então existem várias formas de se operar nesse dom. Deus vai usar aquilo que você tiver na mão. Um óleo ungido. Aí não, né? Entendeu? Gente, presta atenção. Você está vendo? Só aí é plural. Às vezes a gente lê correndo e a gente não para prestar atenção. Estão descritos 9, mas só aqui já nos dá margem para vários outros, sim ou não? Então vamos lá, continua lendo. 5. 6. 7. 8. Presta atenção, segura um pouquinho. Variedade. Não é só falar na língua do céu. Você vai falar inglês, francês, espanhol, afegão. Dialetos africanos. Espanhol. Irmão, é variedade. As pessoas não param para entender. Mas isso, por exemplo, aconteceu, você não sabe por quê, mas vou falar de você, Pamela. Do nada, Deus te honrou, porque tem um grupo de chineses vindo para o Brasil e que precisam aprender sobre ele. E de repente esse grupo foi fazer uma visita lá no colégio onde você é a diretora. Um exemplo. É que você não recebe, né? Mas tudo bem. Vamos lá.
Aí o que acontece? Na hora, o Espírito quer fazer uma obra nesse grupo de chineses. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, o que você acha que ele vai fazer? Te dá o dom de variedade. Para que o propósito seja executado. Por isso, olha aí, está escrito na sua Bíblia variedade? Sim ou não? Então por que as pessoas só falam que é a língua do céu? Irmão, está na hora da gente despertar, estou fazendo você pensar. A igreja precisa voltar a ser igreja lá do começo. Que escutava e observava na lei, nos profetas, se realmente aquilo era verdade. Próximo, Pâmela. 9. Só aqui são 9. Mas há 2 margens aqui para tantos outros, sim ou não? Olha lá. Então, entenda uma coisa, dom é uma manifestação do Espírito para o que for. E se não for útil? Acha que ele vai dar? Porque é dada a cada um para o que for. E se não for útil? Para você se orgulhar? O dom, manifestar o dom. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu não vejo. Isso é usar a fé. Eu não tenho, mas eu vou ter. Em nome de Jesus. Você tem que manifestar esse dom. Buscar do Espírito de Deus, para que Ele te dê esse dom. Só que você só vai saber se você tem o dom a partir de uma palavra que é liberada. Por exemplo, Deus vai te abençoar amanhã antes do meio-dia. Isso é você usando a sua fé. Eu creio que Deus vai me abençoar amanhã antes do meio-dia. Eu peguei essa palavra para mim. Oi? Oi? Uma palavra de fé direcionada do profeta para alguém que tem que exercer esse dom. Mas eu só vou exercer esse dom se eu crer nessa palavra do homem de Deus. Isso como dom. Mas existe um ministério profético. Ó, presta atenção. Vamos estudar sobre os dons. Quem lembra onde é que estão os dons? Eu esqueci de onde está. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui. Me ajuda aí. Oi? Não, 1 Coríntios 12 fala sobre os dons. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, quem achar primeiro aí me ajuda. Ministérios. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, dá uma olhadinha aí para mim. Cinco 18. É aí? Ou é Romanos 12, 7? Alguém encontra para mim Romanos 12, 7? Não, não é esse texto aí. Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 12. Leia Efésios 4:11 para mim. Estou com o texto de Romanos.
Efésios 4, 11 e 12, né? Isso, 11, 4, 11. Mas eu quero que você segure também o texto de Romanos. Romanos capítulo 12 também tem algo muito interessante que fala sobre isso. Vamos ver primeiro Efésios e depois a gente volta aqui para o Romanos. Amém? Efésios 11, 12 diz assim: Ele mesmo deu uns para... Ó, presta atenção. Desenhe uma mão aí. Desenhe uma mão aí no seu caderno. Efésios 4, 11 e 12. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Ó, faz assim, ó. Desenha uma mãozinha aí. Eu coloquei aqui minha mão esquerda. Ó, você pode colocar a sua direita. Amém? Vamos lá. Os dons, aliás, o ministério é assim, ó. Aí você coloca assim, ó, dentro da mãozinha assim, ó. 5 ministérios. Cinco ministérios. Aí você pode colocar até a referenciazinha lá de Efésios 4, 11 e 12. Ok? Vamos lá. O dedo polegar. Para você não esquecer. O dedo polegar é o quê? Apóstolo. O ministério de apóstolo. Escreve lá. Apóstolo. O dedo indicador é o ministério de profeta. Apóstolos, profetas. O dedo maior, que é o dedo anelar, né? Evangelista. É o pai de todos, né? E aqui? O dedinho da aliança. Vou escrever assim, agora vou inverter aqui. Pastor, e o mindinho? Mestre ou doutor em algumas traduções, né? Ó, presta atenção. Quantos dons estava escrito lá em 1 Coríntios 12? No mínimo 9, né? Escritos. E aqui, em Efésios 4:11? 5 ministérios. O que são ministérios? Ofícios, não títulos. Serviços. Só que a maioria hoje usa como título. E isso foi dado para igreja. Ó, vamos lá. Verso 10. Efésios 4:10. Vamos ler do 1 em diante, pastor, para o pessoal poder entender. Vai. 4:1. Para quem que ele está falando isso? Para a igreja, ok? Isso aqui é para quem? Então a igreja tem que ter esses 5 dons. Aqui dentro do Vila Maria tem que ter esses 5 dons. Porque foi dado para a igreja e não em uma pessoa só. Continua a leitura lá. Se há um só corpo, tudo isso foi dado para quem?
para a igreja. Continua lendo. Por que deu dons aos homens? Porque quando Jesus subiu, quem foi que veio? Aleluia. Continua. Ó, subindo ele, entenda isso, subindo ele, o que vai acontecer na terra agora? Quando ele subiu, quem foi que desceu? Com o quê? Com os dons, certo? Porém, antes de ele subir, o que ele fez? Verso 11. Ou mestres, né, em algumas traduções. Aperfeiçoamento de quem? De todos os santos. Por isso já está no plural, dos santos. Ele não vai colocar todos os dons numa pessoa só. Irmão, o único que tinha todos esses dons era Cristo. Amém? Só que agora não é dom, isso aqui é ministério. Então ele está dizendo que antes dele subir, ele deixou uns para apóstolos, outros para pastores. Aliás, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então ele separou serviço para cada um. Não só dons. Dons é para todo mundo, mas ministério é para poucos. Dons toda a igreja tem que ter. Vou falar de novo. Dons toda a igreja tem que ter. Para você não ser inútil. Verso 12. Edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. Note que esses ofícios, esses serviços, esses ministérios, é específico para que todo mundo cresça bem. Note que tem, por exemplo, vamos usar uma diferença, para nós diferenciarmos dons de ministério. Por exemplo, dom é alguém que vai chegar para você e vai dizer, assim diz o Senhor. Ele vai ouvir Deus falar, vai ouvir de Deus algo para você. E vai te falar, e pode ser que nunca mais Deus fale com ele. Agora existe o serviço, Deus te colocou ali para isso, você é profeta. Qual que é a diferença, pastor? A diferença é que quando você é profeta, até aquilo que Deus não mandou você fazer, se você falar, acontece. Nessa hora você tinha que dizer para mim, me dá um exemplo. Elias. Vamos pegar o texto lá, abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis 17. Vamos pegar o exemplo de Elias, vai lá. Isso. É onde aparece o profeta Elias, o profeta, não com o dom de profecia. Verso 1. Verso 1, quem pode ler? Lê, André, para ver se você acredita, vai. Isso. Presta atenção no que ele vai ler, presta atenção. Confere aí na sua Bíblia se está escrito a mesma coisa, vai.
Isso, tisbita, morador de Tisbé. De Tisbe, Tisbé. Segundo o quê? Deus mandou ele falar alguma coisa? Exato. Essa é a diferença de quem tem o dom da profecia e de quem é profeta. No mesmo texto de Atos capítulo 8, se não me falha a memória, ou 9, vai estar lá as profetisas, as filhas de Filipe que são profetisas, que têm os dons de profecia. Mas vai chegar um profeta chamado Ágabo e vai predizer grande seca em Jerusalém. Olha a diferença. O profeta vem para conversar com quem tem o dom. Ministério é uma coisa, dom é outra. Então olha o que Elias diz: vive o Senhor em cuja face estou, que nesses próximos anos nem orvalho nem chuva cairá, senão segundo a minha... Deus mandou falar? Quando que voltou a chover? Quando ele falou. Deus podia fazer chover ou não? Sim ou não? Mas olha o que... Vamos ler. Você precisa ver isso aqui. Vamos lá. Capítulo 18, vai lá. (18:1). 18:1. A palavra, o verbo aí está no tempo futuro. Deus está dizendo, vai lá e fala. Nem Deus podia fazer chover se o homem não falasse. Olha o nível de honra, André, que Deus quer dar para você. Que Deus quer dar para você. Olha o nível de honra. Vai e fala com Acabe, porque eu quero fazer chover. Mas se o homem não fala, Deus ia fazer chover? E só chove depois que ele diz para Acabe, corre para casa, porque já ouço o ruído, o som de abundante chuva. Ele orou 7 vezes, sim ou não? Subindo o monte, perguntando para o moço dele lá se ele via alguma coisa. 7 vezes, sim ou não? Deus falou com ele? Deus falou com ele? Mas Deus honrou a palavra que saiu da boca dele. Irmão, olha isso, vamos lá, capítulo 18 ainda, vai lá. Olha lá. A altura do verso 17, ele está perante os profetas de Baal, certo? Aí ele vai fazer o sacrifício, lá no verso 31. No verso 36, ele começa a orar, certo? 36, parte B, ele começa a orar, dizendo, ó Senhor Deus de Abraão, capítulo 18, verso 36. E aí ele diz, manifeste hoje que tu és Deus em Israel. Beleza, certo? Aí olha só, Deus faz chover, aliás, caiu fogo, sim ou não? Sim ou não? Beleza. Olha lá, verso 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há de uma... Deus falou? Fala para quem está do seu lado, entenda uma coisa. Quando Deus capacita alguém para um ministério, Ele também financia. Irmão, ele faz o sacrifício, cai o fogo, Deus fala alguma coisa? Aí, acabado o sacrifício, ele mata os profetas de Baal e os de Azerá e diz para Acabe, vai para casa, come, bebe, porque eu já estou ouvindo o ruído de abundante chuva. Ele estava escutando alguma coisa? Mas Deus estava falando com ele.
Aí o que acontece? Olha lá que coisa interessante, ó. 43. Aliás, o 44. E sucedeu que... O 43 ainda. E disse ao seu servo, sobe agora... Aliás, vamos ver o 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e inclinou-se por terra. Irmão, ó, presta atenção. Eu vou te falar. Eu não devia falar, mas eu vou falar. Não vou falar, você não quer saber. Presta atenção. O sacrifício não foi no alto do monte Carmelo. A gente aprendeu assim, né? Note, agora que ele está dizendo para Acabe, ou o que ele disse para o Acabe, vai para a tua casa, e o que ele foi fazer? Subiu o monte. Só sobe o monte quem está embaixo. Então o sacrifício não foi em cima, foi embaixo. Estou te ensinando você a pensar. Presta atenção. Mas Elias subiu o topo do monte. Só sobe quem está? Aonde foi o sacrifício? Embaixo. Presta atenção. Verso 43. E disse ao seu servo, sobe agora e olhe para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Deus tinha falado com ele? Mas ele já tinha dito lá, ouça o ruído. Deus mandou fazer chover? Deus só disse, eu preciso fazer chover. Mas olha como o nível de honra que Deus dá a um profeta. Se você não falar, eu não posso. Exato, não ouviu nada. Ele manda o moço ir ver. Vai saber se o abençoadinho não inventou. Né? Se eu disser, André, corre lá na esquina e veja um cara de vermelho que está vindo lá embaixo no morro. Você vai lá na esquina, olha e diz para mim, pastor, não tem ninguém de vermelho? Não. Hoje não tem jogo do Inter. André, volta lá 7 vezes. Aí o André na 7ª vez diz, pelo amor de Deus, esse homem está me enchendo a paciência. Vou falar que está vindo um louco bem pequenininho lá, um piazinho. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa. Mas quando o menino fala, eu vejo uma pequena... Vamos lá? Olha o texto. 7ª vez, verso 44. Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te... Deus falou alguma coisa? Ó a diferença de quem é profeta. Até quando Deus não manda dizer, Deus honra a palavra dele. Pelo nível de vida que ele leva, referente ao seu ministério, e honra a Deus. Eu podia usar outro texto aqui, ó. Tem outro texto aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que está. Onde é que está o texto aqui, meu Deus? É um outro texto que fala sobre Elias. Elias mata os 100 guardas lá, onde é que é? Me ajuda aí. Segundo Reis, capítulo 1. Vamos lá. Pamela, lê do verso 1 em diante para o povo entender. Isso. E depois da morte de Acabe?
Deus poderia usar dons? Poderia, mas ele usa o seu profeta, seu ministério. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Agora vem um anjo do Senhor dizer para Elias, vai lá e encontra eles na estrada. E olha só o que acontece, tudo isso acontece. Vamos lá, vamos pular, vamos adiantar um pouquinho. Não, lê o 5, vai, do 5 em diante. Ó, os caras encontraram Elias no caminho. Os caras estavam indo, o caminho era longo. Mas de repente eles voltam para casa rapidinho. Tipo, era para andar meia hora caminhando. Mas os caras voltaram em 10 minutos. Que há? Por que voltaste? Vai, continua, Pâmela. Parece até os discípulos do Vila Maria. Quando fazem alguma coisa errada e diz, o pastor está vindo aí. Ou, meu Deus, vou ter que me encontrar com o pastor. Deus já falou com ele. Continua, Pâmela. Pronto, acabou. Agora a partir do verso 9, olha o que acontece. Esse rei, agora chateado por ter duvidado do profeta e principalmente de Deus, agora quer falar com Elias. Antes de morrer, ele quer falar com Elias. Vamos ver o que acontece. Verso 9. Um capitão e mais? Vai. Homem de? O que ele fala? A ele e aos seus. Presta atenção. Olha para mim. O cara chega de longe gritando, faltando com respeito, com educação. E diz: homem de Deus, assim diz o rei, desce. Ele falou, homem de Deus. Se é um homem de Deus, tem que tratar com respeito. Ainda bem que hoje nós pastores, a gente não age, né? Como Elias agiu. Porque Deus não falou com Elias, Deus não avisou que os homens estavam indo atrás dele. E ele está no alto do monte e o cara está gritando: desce! Elias, irmão, olhou aquilo e disse: tu vai me pagar, tu vai aprender a respeitar. Só que você vai descer lá para o inferno. Para onde você acha que esses homens foram? Então, desceu o fogo do céu e consumiu o capitão e os 50. Vai, continua. Deus falou para ele que o rei ia enviar mais 50? Mais 51, né? Deus avisou Elias? Mas os outros 50 estão indo, vai. De novo, ó. Ó, um faltou com respeito e o outro ainda foi mais mal educado ainda. Não tô afim de te esperar, hein? Desce.
Vamos, pastor, faz alguma coisa. E eu vou pedir para Deus me dar essa capacidade de Elias. Ainda bem que uma salvou vocês. Se não fosse esse misericórdia da Pâmela, eu ia orar mesmo. Olha só que coisa, irmão. O pastor tem que vir aqui. Um dia chegou um abençoado lá em casa e falou assim para mim. 1h da manhã. O senhor tem que ir lá na minha casa, porque tem um demônio manifestado. Eu falei, tá, e daí? Quem disse que eu tenho obrigação com você? Não, pastor, mas o senhor tem que vir. Eu falei, não tenho que vir nada. Quem falou que eu tenho que ir? Você chega na minha casa, grita comigo, e quer que eu vá exercer o dom de Deus com alguém que não quer Cristo? Na hora, o cidadão começou a chorar. E me pediu perdão. Aí o Espírito Santo falou, agora vai. Eu falei para ele, espera um pouquinho aí. Mas, irmão, eu estava no espírito de Elias. Mas eu fui. Não vem com esse negócio. O senhor tem que ir coisa nenhuma. Continua, pai. Ó, o terceiro foi mais esperto. Pergunta para mim por quê? O camarada tá no monte. Quando ele chega lá, peraí, imagina que o rei fala para ele, cara, você é o terceiro que eu mando, hein? Os outros não voltaram. Aí o camarada chega no pé do morro, dá uma olhadinha para a direita, capacete, espada, tudo virado de cinza. Olha para o outro lado, mais 51. Imagina ele tirando o capacete, olhando já de longe. Misericórdia de mim, homem de Deus. Não foi assim que ele se apresentou, Pâmela? Ó. Louvado seja Deus por pela vida desse homem que nos ensina hoje. Mas eles não morreram? Os terceiros não morreram. Olha aí o versículo, você não terminou de ler o versículo. Ele suplica, homem de Deus, seja preciosa a minha vida, é desses 50. Exato, Deus mandou ele matar? Mas olha agora o que vai acontecer. Vai, Pâmela. Não. Isso, vai, continua. Isso. Ó. Agora Deus vai falar. Mas Deus deixou ele agir 2 vezes. E fez o que ele pediu. Diga. Oi? Não. De forma alguma. Inocente por quê? Os caras mesmo falam, homem de Deus. Como que tem inocência aí? Os terceiros 50 não morreram. Irmão, quem você viu o exército aqui? Ninguém, né? Já quem assistiu o filme de guerra? Os soldados não obedecem à ordem do líder? O líder chega, nós vamos lá e vamos fazer esse homem descer. Aí, vamos lá. Vamos pegar esse cara aí. Vamos dar um chute na bunda. O que fizeram com Jesus Cristo? Exato, poderia ter feito. Lembra que Jesus proibiu Tiago e João de mandar fogo descer do céu? Se os homens oram, queima todo mundo.
Quantas vezes vocês que foram para o monte comigo já me viram dizer não vai chover e não choveu? Lembra aquela vez que nós chegando na esquina, você perguntou para mim, pastor, mas eu queria tanto ver um anjo naquela madrugada? Eu não falei para você, olha para cima. O que você viu lá? Fala, olha para eles e fala para eles o que você viu. Sim. Sim. Se não confessaram a Jesus, ficam. Então não engano. Exato. Só que muitos deles estão que nem os judeus da época. Não querem saber o que é correto. Quando o Senhor liberta da religiosidade judaica e traz para os gentios, na verdade a igreja, vamos assim dizer, era pura, vamos assim dizer. Aí o romanismo entrou na igreja. E agora o protestantismo são os discípulos de Cristo, são as testemunhas de Cristo para abrir os olhos dos católicos. Entendeu? Só que quando você vai pregar para um católico, ele diz que ele tem Deus. Mas o erro da igreja protestante é que não fala de Jesus, não é testemunha de Jesus. Quer falar de Bíblia e da igreja. Mas quando você fala de Jesus é diferente. Quando você fala o que Jesus está fazendo na sua vida é diferente. Vocês estão entendendo? Nós precisamos falar de Jesus, gente. Falar o que Ele está fazendo na minha vida, falar o que Ele está fazendo na sua vida. Eu acabei de contar para vocês um testemunho simples. O homem estava ali, eu falei de Jesus para ele. Isso pode acontecer na minha e na sua vida. Às vezes vai acontecer que a pessoa não vai querer te ouvir. Como um rapaz lá do posto de gasolina, há uns 10 dias atrás, né? Eu fui tentar falar de Jesus para ele, que ele tinha recém-separado da mulher, falou que mulher nenhuma presta, daí olhou para a pastora, ficou meio assim, deu até um passo atrás do carro. Só que o cara estava alcoolizado e não queria me ouvir. Então tem gente que vai querer te ouvir, tem gente que não vai. Mas falar é a sua obrigação. Tenta. Eu já tentei falar para Jesus para moradores de rua, os caras não querem. Alguns não querem. O que eu vou fazer? Entendeu? Só que tem uns que Jesus não quer que saiba. Está na Bíblia. Outro dia eu te mostro sobre isso. Entendeu a diferença de dom e de ministério? Principalmente no caso de profecia. Tem gente que é usado por Deus ainda hoje. Só que o que acontece? Vamos analisar esses 5 dons aqui, descritos lá em Efésios 4:11. Hoje, a maioria das igrejas não acredita em... A maioria das igrejas hoje não se fala mais em apóstolo. E quando se levanta um apóstolo, eles dizem, que apóstolo o quê? Apóstolo era só os 12, não é verdade? Mas, irmãos, se Jesus Cristo deu o serviço... Se no versículo de 4:11, presta atenção. Quais nomes aqui dos ministérios está aparecendo primeiro? Que mais? E depois é que aparece pastor. Por que você acredita em pastor e não acredita em apóstolo? Então, se não tem apóstolo, não tem pastor, porque é o mesmo versículo. Só que a negada não aceita, porque hoje em dia o orgulho sobe demais. Eu sou apóstolo. Não, apóstolo é serviço. Ministério é serviço. Se você é apóstolo, você tem que trabalhar mais ainda, porque apóstolo alcança todos os outros. Se dá bem com todo mundo. Mas quem é apóstolo, está lá em cima no pedestal. Sou maior do que todo mundo. É maior nada, tem mais obrigação. Então, a mesma igreja que crê em pastor, não crê em apóstolo. A mesma igreja que crê em pastor, não crê em mestre, não quer aprender. Essa igreja era para estar cheia. A mesma igreja que crê em pastor, não crê em evangelista. Irmão, você está vendo? Irmão, isso aqui é precioso para você. Quando nós sair dessa tradição maldita, nós temos que entender, queridos, que existem os ministérios. Existem ainda hoje homens de Deus, apóstolos, homens de Deus e mulheres, profetas, evangelistas e mestras. Não é só pastor, não. Só que como uma questão de vaidade,
Porque o cara que é mestre, ele sabe mais do que eu que sou pastor. O cara que é evangelista, ele vai em muitos outros lugares que eu não vou ir. Que é o dedo maior, ó. Ele alcança a profundidade maior do que todos os outros. O profeta, ele vai falar coisas que eu como pastor não vou falar, porque como pastor eu falo de vocês para Deus. O profeta fala de Deus para nós. O apóstolo é aquele que vai abrir igreja, vai abrindo igreja, vai abrindo igreja. O evangelista vai ganhando alma, mas o apóstolo vai abrindo igreja. E vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. E aqui nós precisamos disso. Aqui dentro da IEQ Vila Maria. Só que os dons só são dados para quem é. Imagina, se o dom é usado para quem é útil, imagina o ministério. Só que daí tem duas questões. Tem os chamados por Jesus Cristo, que concede. A uns deu o Senhor como apóstolos. O Senhor está dando. Mas tem os que se chamam. Sim. Outra hora, eu quero que vocês falem de novo isso aí, que eu vou falar umas coisas aqui que o Espírito Santo colocou na minha mente. Oi? Atos 13, para nós encerrar. Entenderam essa questão? Sobre o dom da profecia e o profeta? Para nós encerrarmos, então, Atos 13. Atos 13, 1, de novo. Do 1 ao 3. Eu vou ler para vocês aqui. Acompanhe na sua Bíblia aí. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles, presta atenção, onde está Saulo? Antioquia. Aonde estão os apóstolos? Jerusalém, gente. Os apóstolos estão em Jerusalém. Quem está em Antioquia é uma extensão da igreja, mas não os apóstolos. Tinham doutores e que mais ali? E profetas. Mas os apóstolos estavam em? Está vendo a diferença? Uns ficam num lugar, outros ficam no outro. Entendeu? Olha lá. Verso 2. E servindo eles quem? Não, os irmãos aqui de Antioquia. Verso 1. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho. Verso 3. Lê para mim, Sueli, para você acreditar. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Foi a igreja gentílica que oraram e impuseram as mãos. Paulo, vai. Barnabé, vai junto. Está aí. É só você escrever e anotar aí na sua Bíblia. Quem ungiu Paulo? Quem estendeu as mãos? Quem orou? A igreja gentílica. Os apóstolos estavam lá na rodelinha deles. No grupinho deles. Colocaram Matias. Gentílica, ou dos gentios. Amém? É importante você anotar isso na sua Bíblia ou na sua agenda, para você saber depois, se um dia alguém falar qualquer coisa diferente na sua mente, está aí, ó, você está lendo texto bíblico. Amém? Outra hora a gente continua. Já falta alguns minutos para as 10 horas. Amém? Eu estou vendo que está bugando o seu cérebro, você não dá glória a Deus, você não fala amém. Dá um nó, né?
Mas é um nó maravilhoso, né? Que no final sempre desata. Oi? Não entendi. Exato. Mas você vê ó, que eu tenho que recapitular para que a sua mente volte a funcionar. Senão você não vai entender. Às vezes é ruim recapitular. Para alguns, às vezes é ruim, mas é maravilhoso, irmão, porque daí o seu cérebro começa a processar de uma forma correta e você volta a entrar no assunto. Por exemplo, vou falar das mulheres, principalmente as mulheres. Os homens também, mas mais as mulheres, eu creio, devido à facilidade ou por passarem mais tempo em casa. Quando você começa a assistir uma série de TV, você não vai assistir um episódio só. Né? Se bobear, uma temporada vai assim, né? Assim tem que ser na Bíblia Sagrada, o seu interesse pela Bíblia Sagrada. Sempre querer conhecer mais. Os homens também, quando tem uma série sobre guerra, ou um filme bom, você quer sempre assistir, vai fazer que nem a pastora. A pastora, quantas vezes, irmão, eu falava assim para ela, vamos assistir os Velozes e Furiosos comigo? Não, não gosto desse tipo de filme. Quando assistiu o 7º filme. Irmão, a mulher ficou tão doente que no outro dia assistiu tudo eles. Só 3 um dia. Filme de quase 2 horas. E daí no outro dia assistiu os outros 3, 4. Irmão, assim tem que ser o nosso interesse pela palavra de Deus. Você está vendo, querido, como é maravilhoso você aprender a Bíblia? Ou vocês querem que eu volte para a cartilha? Eu posso voltar para a cartilha, depende de vocês. E daí a cartilha é aquela mesmice. Aquele mingauzinho, né? De aveia. Ui, sei como é que as crianças gostam daquilo. Tão terrível, né? Deus que me perdoe. Fica de pé no seu lugar. Pastora, vem fazer oração pelos dízimos e pelas ofertas. Irmãos e irmãs, eu vou postar lá no grupo das mulheres depois. Normalmente eu faço isso só no grupo de homens. Não tenho o hábito de fazer no grupo das mulheres. Mas eu vou postar agora quando você chegar em casa, no grupo de mulheres, porque eu quero abrir mais espaço, certo? Já abri para os homens. Se tiver alguma mulher que queira nos ajudar, nos abençoando, com uma oferta de R$50, para nós pagarmos a máquina que está fazendo a limpeza do terreno, irmãos, assim, ó, eu não sei se eles vão terminar amanhã, né? Porque amanhã eles vão vir trabalhar só à tarde, que a caçamba estragou. Então, é só amanhã à tarde que eles vão vir trabalhar. Eles estão limpando aqui e eles vão fazer uma rampa de acesso aqui. Onde já tem a rampa ali, eles vão alargar, certo? E vão deixar para nós estacionar os carros ali em cima. Ok? Então, quando você vier para o culto, talvez já de domingo em nome de Jesus já vai estar pronto. Vai ter uma rampa de acesso e se você não quiser deixar o seu carro aqui na rua, você vai poder deixar aqui. Aí eu vou dar um jeito de arrumar esse refletor um pouquinho mais aqui na cunheira da igreja, que vai pegar todo o estacionamento e vai iluminar para você entrar ali. Amém? Então eu vou postar lá no grupo de mulheres. Se alguma mulher quiser ser mais do que abençoada também, assim como os homens, se você puder estar nos abençoando, para nós pagarmos essa máquina aí e terminarmos o trabalho ali. Amém? Deus abençoe.